Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Meirinho, a doutora Edna. Agora, 2h36, dou início à abertura da pauta da Comissão de Preservação do Meio Ambiente e Turismo. Hoje temos o privilégio de ter a doutora Edna aqui, onde pela primeira vez vai estar falando sobre modelo de propositivo para análise estrutural do turismo. Então, desde já quero cumprimentá-la. E hoje aqui a pauta é toda sua, minha querida. Pode ficar à vontade. Vou dar a palavra agora ao vereador Meirinho também. Cumprimentar o vereador David, cumprimentar a Edna. Então, rapidamente, um tema extremamente importante, falarmos da nossa grande vocação, turismo. A Edna vai nos trazer também modelos comparativos, com cidades referências globais como Barcelona e Lisboa. Então, tenho certeza que será uma grande reflexão para pensarmos em adequações e nos cenários futuros que nós queremos para Balneário Camboriú. Então, parabéns, doutora Edna, e estamos ansiosos pela apresentação. E para nós, eu vou te cortar só, para nós é um privilégio, né, Meirinho? Com certeza. Ela está explanando pela primeira vez aqui na Câmara de Vereadores, então para nós é um grande privilégio, né? Boa tarde, David. Boa tarde, vereador Meirinho. Obrigado pelo convite para estar aqui nessa comissão. E para mim é mais uma vez um grande prazer estar aqui, porque esse trabalho começou aqui. O meu compromisso com essa Casa Legislativa começou em 2016. Em 2016, em novembro, nós fizemos aqui na sala de reuniões 4 reuniões de grupos focais, onde nós começamos o projeto embrionário de análise estrutural do turismo. Nesse momento, nós estávamos levantando aquilo que nós poderíamos estudar acerca disso. Inclusive, o vereador Meirinho estava ali com a gente nesse dia e eu assumi um propósito naquele momento com o presidente da Câmara, então, o vereador Nilson Probst, de nós voltarmos aqui quando terminássemos. E uma tese de doutoramento, ela leva de 3 a 4 anos. A minha levou 3 anos. E aí a gente tem esse compromisso de trazer de volta para a cidade que começou. Esse modelo propositivo para análise estrutural do turismo, ele nasce em Balneário Camboriú. Nós estudamos uma equipe de doutores da Univale, onde nós estudaríamos turismo. E a cidade onde os elementos estruturais estão mais organizados é Balneário Camboriú, num sistema complexo. Aí nós, no segundo momento, depois disso, nós começamos a estudar outras cidades. Nós fomos estudar Barcelona, na Espanha, em loco, estive em Barcelona e estive em Lisboa também. E aí a gente vai ver esses resultados. Quais são os resultados que nós temos? Nossa primeira etapa foi esses grupos focais que nós tivemos aqui. Lá nós temos um mapa satélite de Balneário Camboriú, que é a cidade que nós começamos esse estudo e seu entorno. E aí nós estudamos toda a questão de território e espaços de Balneário Camboriú. Na sequência, a gente estudou Barcelona e seu entorno. Uma característica muito interessante, a orla de Barcelona é do tamanho da orla de Balneário Camboriú. Eu estive visitando todas as praias de Barcelona pessoalmente, caminhei em todas as praias para fazer um comparativo. Inicialmente, nós íamos estudar Barceloneta e é uma praia de 500 metros, similar à praia de Laranjeiras. E aí a praia, toda a praia é muito parecida com a nossa. Na sequência, fomos estudar a cidade de Lisboa, em Portugal, e todo o seu entorno. Fomos estudar a capacidade de carga de Lisboa e, na verdade, de Barcelona também, para estudar Balneário Camboriú. Na sequência, a gente vem aí com o que nós pesquisamos. Na primeira etapa, em novembro, nós estivemos aqui nessa casa com gestores públicos e privados da atividade turística do município para começar esse trabalho. 18, 21, 24 e 28 de novembro de 2016 nós começamos aqui. Aquela época o André esteve aqui dia 24, lembra, André? Nós tivemos uma comissão aqui dia 24 que estava isso. Depois fizemos entrevistas em profundidade. Na sequência, aí nós tivemos uma pesquisa com 500 turistas, dos quais 497 foram validados. Na temporada 2017-2018, nós ouvimos os turistas, em parceria com a Secretaria de Turismo daqui de Balneário Camboriú, para saber desse turista, não só avaliar Balneário Camboriú e o que ele gosta quando ele viaja. Aí nós passamos a ter resultados em relação à capacidade de carga, segurança e tecnologia. Olhem lá, volte nessa tela dos países de origem. Olha o que nós temos aí. Nós temos argentinos, brasileiros, chilenos, temos americano, paraguaio e uruguaio. 497 questionários validados. Fizemos um pré-teste anterior e aí na sequência disso nós temos os resultados em relação à capacidade de carga. Capacidade de carga, assim de uma maneira mais simplificada para a gente possa entender, na nossa casa. Quantas pessoas cabem na nossa casa normalmente? 4 pessoas, 6 pessoas? Se nós vamos receber
pessoas para se hospedar na nossa casa, nós podemos fazer uma adaptação para caber 10 pessoas. Acima de 10 pessoas, nós vamos ter que pensar nas questões hidráulicas da nossa casa, vamos ter que comprar uma caixa d'água, vamos ter que trocar de chuveiro, mas vai chegar um determinado momento que esses investimentos, eles vão ter que se pagar. Se eu estou cobrando dessas pessoas para se hospedarem na minha casa, qual é a capacidade de pessoas limite que a minha casa cabe? E na atividade turística não é diferente, e na cidade de Balneário Camboriú não é diferente disso. Quantas pessoas cabem na nossa cidade? Qual é esse número mágico para caber dentro da nossa cidade? E aí nós comparamos com outros lugares que estão muito cheios. Por exemplo, Barcelona está recebendo 200 mil pessoas por dia. E isso é muito interessante, mas até que ponto é interessante? Então nós vamos fazer isso, e aí nós temos ali um mapa conceitual de todas as falas das nossas entrevistas. Nós usamos softwares avançados, nós usamos o Atlas TI para mensurar as falas das pessoas, análise de conteúdo, quais eram as falas de cada uma das pessoas. Todos os gestores eram gestores responsáveis por pastas. Nós tivemos comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, comandante regional, secretário de Turismo de Estado, secretário de município. Nosso recorte era justamente de pessoas que tinham poder de decisão naquela pasta, para entender quais eram os desafios. Nós ouvimos especialistas em áreas diferenciadas, nós tivemos a OAB aqui, nós tivemos especialistas em planejamento de território, como o vereador André Meirinho, que veio trazer essa percepção de planejamento de território. Então, era uma amostra muito estratificada. E aí nós vimos uma coisa, olha que interessante aqueles números lá. Na segunda parte, percepção de respondentes sobre capacidade de carga. O que desses 497 turistas, o que eles gostam quando eles viajam? Eles dizem 295, 59,4%, eles querem cidades que estejam um número normal de pessoas. Eles não querem ir para lugares superlotados. Então, apesar de estar vindo para o destino Balneário Camboriú, uma cidade cheia, eles querem que tenha infraestrutura. E nós temos aí uma boa infraestrutura nesse destino, mas essa amostra ela nos identifica dessa forma. Aí na sequência, nós temos a percepção deles com relação à capacidade e a fala de gestores. Essa próxima slide aí tem uma coisa interessante, olha só. Nós não dimensionamos a capacidade de carga da nossa praia, falando de balneário. Na nossa casa, nós dimensionamos o conforto que precisamos. Em que economia devemos ter? Temos que ter um projeto de cidade. Precisamos ter um estudo da nossa capacidade de carga, da nossa capacidade econômica. Hoje, infelizmente, não temos este estudo. Isso tem que ser feito com urgência e com responsabilidade. Não adianta querermos 500 mil pessoas, não terão o conforto desejado. Para termos capacidade de carga, deveremos saber quantas pessoas cabem na nossa praia central. Teremos que mensurar, precificar quantos somos e para onde vamos. Essa é uma fala muito importante de um gestor que, à época, ocupava uma pasta. Uma coisa que nós tomamos bastante cuidado nesses 3 anos, nós não ouvimos nada relacionado à questão político-partidária. Nós fizemos uma pesquisa muito pontual em quem era responsável por determinados espaços. E aí, quando você vê um gestor te dando esse feedback, quanto nós somos e para onde nós vamos? Qual é o planejamento que nós temos dessa cidade? A sequência, o próximo slide, ele fala a respeito disso em relação à segurança. Qual é a capacidade de carga em segurança? Quantas pessoas a Polícia Militar e a Guarda precisam de policiamento para a praia numa virada de ano? Por que nós precisamos ter algumas questões em relação a vidros, a copos na praia, limitação de espaço? Se nós tivermos um arrastão na praia, nós temos segurança suficiente? Então, hoje nós temos uma segurança boa pelas nossas forças policiais, Polícia Militar, pela Guarda, por todas as forças locais e a força estadual e federal. Mas, se nós tivermos uma questão, um atentado terrorista, como aconteceu na Rambla. A Rambla, em Barcelona, eu estive e visitei o espaço da Rambla. Eles fecharam agora as entradas da Rambla que são ruas de Barcelona, eles fecharam os espaços de entrada, mas 2, 3 dias depois já tinha mudado. Vai haver um evento em Madrid no próximo fim de semana e o principal cuidado é com o atentado terrorista. Existe uma legislação chamada ISPS Code, que é uma legislação internacional que eu estudei acerca de segurança, que é muito utilizada em cruzeiros. Nós temos aqui no Atracadouro, Barra Sul, esse cuidado que tem sido dado, e aí a gente foi investigando nas pesquisas por que a legislação do ISPS Code ela é tão forte em relação a cruzeiros.
E eu estive visitando a Santa Apolônia, em Lisboa, e também os cinco piers de cruzeiros lá de Barcelona para entender. Se de repente hoje se não tivermos cuidado, e hoje esses cuidados são dados por entes federais, num navio, se tiver um atentado terrorista num navio em Balneário Camboriú, a imagem do nosso destino, ela vai para o espaço. Quais são os outros cuidados? Cuidados com a entrada de armas, cuidado com a entrada de drogas. Então, a legislação do SPS Code, ela tem esses cuidados. E são cuidados que nós temos tendo. Aí, na sequência, nós temos uma outra fala que fala sobre justamente essa visão. Pode passar. Barcelona. Barcelona hoje recebe 1,5 milhão de pessoas por mês. 18,2 bilhões de turistas. Eu conversei com uma senhora de lá. E eles dizem assim, você imagina receber isso todo o tempo na tua cidade. Nós de Balneário Camboriú, nós recebemos na alta temporada um número X de pessoas. Quando acaba a temporada, a gente já está com uma sensação de cansaço, né? A gente diz, puxa, é bom que eles venham para cá, mas chega uma hora que cansa. Barcelona teve um fenômeno que até 1989, quando houve os Jogos Olímpicos, era um destino que não tinha a visibilidade que tem. É um destino cultural. Tem praias, mas é um destino cultural, é a terra de Gaudí, é a terra de Picasso, tem várias coisas naquela cidade, tem uma gastronomia farta, variada, tem toda uma cultura da Catalunha muito forte. Mas aí eles pensaram em relação ao turismo, eles planejaram para receber o turista, mas eles não imaginaram que seriam tantos esses turistas. Para que a gente possa ter uma dimensão, uma cerveja em Barcelona custa 2 euros. E jovem, de regiões mais caras da Europa, paga 16 euros por uma cerveja. Aí eles vêm para Barcelona, para passear em Barcelona, para beber. Aí a prefeitura de Barcelona, eles chamam de Câmara Municipal de Barcelona, tem a prefeita de Barcelona que é responsável pela Câmara de Barcelona. Ela criou uma legislação mais severa. Então, não pode mais andar sem camisa em Barcelona, não pode exceder no álcool, não pode mais andar de skate. Eu vi uma cena no centro, na Rambla, um rapaz andando e a população fechando. Você não pode mais fazer isso. Andando, por exemplo, como se fosse no calçadão da nossa Avenida Central, ele andando de skate em alta velocidade, justamente na região onde tem uma massa de pessoas. Então, como que eles mexeram nisso? Eles mexeram com a legislação local. E aí nós temos aí a próxima fala da nossa entrevistada. Olha só, olha o que está escrito lá. Lá atrás, La Barceloneta é um bairro, nós não queremos mais turistas aqui. Volte na tela anterior, por favor, ali, ó. Turismo está destruindo Barcelona. A próxima, aí, depois dessa, Barcelona não está à venda. Imagina, a gente quer muito pessoas num determinado destino e aí a cidade vai para a rua e dizer, eu não estou à venda. O próximo slide, nesse dia, eu estive em Barcelona no dia 1º de outubro, dia que fazia um ano, propositadamente, da revolução, da separação da Catalunha da Espanha. E a população estava indo para a rua para pedir que os presos políticos fossem liberados. E muito forte de ver. Uma coisa que nós não vivenciamos no Brasil, as cidades fechadas e a população enfrentando a força policial. E isso é muito estridente, essa questão de cultura, de identidade. Pode passar no próximo. A polícia da Catalunha, observe um fato, eu conversei com eles, mas na polícia da Catalunha você não pode tirar fotos. Eles te deixam tirar fotos, mas eles não podem aparecer do seu lado. O próximo slide. Olha lá, eles pediram para mim, nós vamos virar as costas para você e você vai tirar foto. Autorizada, pode publicar, mas nós não podemos aparecer. Aí à frente já tem uma fala de uma judia catalã de 94 anos. Olha o que ela diz e que vale muito para Balneário Camboriú. Eu tenho 94 anos, gosto de ver os turistas andando pela Rambla, mas muitas vezes eles acham que pode fazer o que quiserem, porque ninguém conhece que eles estão de férias e não respeitam o meu povo e a nossa cultura. Os turistas precisam entender que cada lugar tem seus valores, costumes. Se querem ser bem recebidos, devem respeitar os moradores. Deve haver leis rígidas que proíbam o excesso de visitantes. Muitas vezes a gente não se depara com essa realidade aqui. O turista acha que ele pode fazer o que quiser. Ele esquece que a gente tem que acordar no dia seguinte para trabalhar, que a gente precisa ir no banco, no restaurante, que a nossa vida continua. E lá em Barcelona ele já tem muito claro isso. Vocês não podem fazer o que vocês quiserem na nossa cidade. Aqui vocês têm limite. A próxima, essa senhora, eu conversei com ela.
Essa senhora é a judia catalã, 90 e poucos anos. Aí teve toda uma técnica jornalística para conversar com eles, porque os catalães são mais fechados do que os madrilenhos, por exemplo. E nós conversamos no mercado de Santa Caterina. Eles têm grandes mercados principais lá, que tem o espaço onde a população vai, e tem um mercado, La Boqueria, no centro, onde tem o turista. No Santa Caterina não há tantos turistas, no La Poblemeu também. Lá a gente pôde trazer mais da população, que o nosso objetivo era ouvir a população, não era ouvir o turista. E não era ouvir quem oferecia infraestrutura, era entender por que essa palavra que está sendo falada hoje, overturismo, excesso de turistas. A gente aqui em Balneário ainda está no momento de dizer, a gente quer mais turistas, mas que tipo de turistas nós queremos para a nossa cidade? E é justamente essa uma discussão da minha tese. E aí nós temos aí no próximo slide uma fala que mostra, ó, conversando com comerciantes de Barcelona. Eu estava tentando entender com ele, lá na Barceloneta, por que a metade da população de Barcelona quer a divisão da Catalunha e a outra metade não quer. E por que parte da Barcelona quer o turismo e outra parte não quer. Então ele estava me explicando essas questões culturais que estão na tese. A próxima imagem, aí Lisboa. Aí eu já vou entrar em Lisboa, mas vou fazer um fechamento de Barcelona. Nós queremos a mesma coisa que Barcelona, não queremos? Nós queremos que Balneário Camboriú esteja lotada. Mas e aí? Qual é o grande viés de Barcelona? Eles criaram infraestrutura, eles melhoraram a Rambla, eles fizeram o que para distribuir o número de pessoas? Vários equipamentos turísticos em lugares diferentes. Por exemplo, em Balneário, equipamentos na Barra Sul, na Barra Norte, na região central, na Interpraias, em outros lugares da cidade, ou de repente no bairro dos municípios, na vida real. O que acontece com isso? Distribuição de emprego e renda. Eles não ficam só na Avenida Atlântica. Eles passaram lá em Barcelona a distribuir. Então, a população do bairro ganha, a população do centro ganha e das outras regiões também. Não fica extremamente congestionado, não gera polo gerador de tráfego. Então, isso facilita bastante a vida deles. Hoje eles estão com essa limitação. A prefeita de Barcelona sancionou uma lei que está multando o Airbnb. Eles têm uma cota de aluguel de quartos para vender por ano, não pode exceder daquele número. Aí tem que ter tipo, outras hospedagens. Esse nosso estudo de caso lá de Barcelona se equipara em Balneário Camboriú de que forma? Para onde nós vamos? Quanto nós queremos? Sonhamos em receber um número expressivo, mas essas pessoas que vêm para o nosso destino, elas pagam o que elas usam? Ou nós subsidiamos esse turismo social? Porque se o vereador David e se o vereador André não pagar um imposto territorial urbano de Balneário Camboriú, o nome vai para o cartório. Sim. E às vezes, se nós recebermos, por exemplo, num dia, 1 milhão de pessoas na cidade, é 1 milhão de pessoas jogando lixo na rua, é 1 milhão de pessoas andando na rua. Tem um custo, né? Tem um custo, né, vereador? E aí, por exemplo, vamos fazer uma referência disso que o senhor está falando em relação a custo. A nossa água. Nós temos uma cidade de 100 e poucos mil habitantes, que num período curto de tempo recebe 500 mil, 1 milhão e tudo mais. Aqueles equipamentos que são comprados para EMAS, eles não podem ser desligados. Nós temos que ter uma reservação de água para isso. Nós temos que pensar em uma discussão que vocês estão fazendo nessa Casa Legislativa para os próximos anos, da onde virá a água para a nossa cidade. Eu vou te cortar só um minuto. Fica à vontade. E o vereador Merim, eu tive num seminário em Salvador, semana passada, e aonde eu tive lá, eles levantaram um dado muito preocupante. E confesso que eu não estava esperando aquele dado, vereador Merim. Até 2050, o consumo de água aumentará em 50%. Cara, é um número muito expressivo, né? Muito expressivo mesmo, porque a gente está em 2019, olha o curto tempo que tem, e em Balneário Camboriú, como tu mesmo já falou, a gente já sofre na alta temporada com a escassez de água. Então, pô, daqui mais 30 anos, com mais 50%, como é que vai ficar isso, sabe? Mas eu não vou te interromper, esse assunto eu vou falar na próxima sessão. E com a previsão do Comitê da Bacia do Rio Camboriú e Contíguas, que 2027 não vai ter água se não for tomado providências. Né? E daí, assim, já que a gente entrou nesse assunto, daí vem o fato de a gente ter um mar gigantesco, vereador Merim, e a gente pegar aquela água e tratar daquela água. E justamente nesse seminário foi falado sobre isso. O custo fica altíssimo, 5 vezes mais do que a gente paga hoje. Hoje a gente paga 1,97 metro cúbico da água.
Se fazer esse tratamento com a água, só pegar aí de um modo grosso que eu vou falar para pegar água salgada e tratar, vai custar mais de R$10. Então, é totalmente inviável isso. Então, é preocupante realmente. Mas vamos deixar esse assunto para a próxima. É uma discussão interessante, porque assim, eu terminei de explicar um pouco de Barcelona, e aí para entender por que você, como pesquisadora, foi para Barcelona. Eu tinha outras opções, mas eu queria ter alguma coisa parecida com a nossa realidade e com aquilo que nós queremos chegar. A gente quer uma cidade, tem uma questão de sazonalidade, e aí como é que tá? É muito legal a cidade tá cheia, mas nós temos cultura, estamos vendendo a nossa cultura, nós estamos tendo a nossa identidade cultural, porque aí lá em Lisboa agora a gente vai ver a questão da cultura. E quando assim, já que a gente está em aberto aqui, vou te interromper mais um Não, pouquinho. pode ficar à vontade. A minha família sempre teve restaurante em Balneário Camboriú. E eu lembro na minha infância que foi na Avenida Atlântica, meu pai tinha lá no edifício Imperatriz, a gente tinha um restaurante lá. E antigamente, Balneário Camboriú sofria muito com nossos irmãos. É justamente isso aí. Eles vinham para Balneário Camboriú e achavam que eram dono da cidade e os caras colocavam terror. Eu vejo que hoje melhorou muito esse aspecto dos nossos vizinhos vir para a nossa cidade e hoje eu não vejo mais aquela bagunça que quando eu via quando eu era moleque. Eu era menino pequeno e a gente tinha medo de andar quando vinha uma turma lá de hermânios, eu atravessava a rua porque tinha medo de passar por eles, sabe? E hoje não, hoje eu vejo que pelo menos nessa parte dos caras virem para nossa cidade e tocar o terror, eu acho que deu uma amenizada. Diminuiu, né? Diminuiu. Tá excelente? Não vejo que tá excelente. Mas eu vejo que nesse aspecto deu uma boa melhorada. Sabe que uma das coisas que fez com que melhorasse foi a legislação de trânsito. Até um tempo atrás, vocês lembram que os nossos irmãos vinham para cá e nas estradas eles não sabiam nada, e se um policial parasse eles, não entendo. A partir do momento que houve uma legislação, que todas as multas, quando você passa na aduana, você tem que pagar, tá todo mundo entendendo tudo. E aí a gente se depara com essa realidade na Europa, e essa é a realidade que eu me deparei em Lisboa, já vou adiantando que é o próximo em Lisboa. Conversando em Lisboa com o policial na rua, eu conversei com a GNR, com todas as polícias, eu fui recomendada pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, o Coronel Araújo Gomes e o Coronel Martins fizeram essa ponte para que a gente pudesse conversar com a polícia de lá. O que eles disseram para a gente? Como é que as coisas funcionam em Portugal? A legislação é muito mais rígida e é muito mais clara em determinadas coisas. Mas eu não sei que eu posso andar por essa rua. Porque em Lisboa te apetece andar numa rotunda, que é uma rótula, deixar o carro ali, eles deixam. Eles param no meio da rua e você tem que ficar esperando eles voltar e buscar o carro. É uma questão cultural local, mas tem outras coisas que são muito rígidas. Você não tem policial quando você imagina está chegando a viatura e está levando e está prendendo os carros na rua, envelopando os carros e travando os carros. E aí, eu não sei. Se você entrou no meu país, existem leis, regras e regulamentos e você precisa cumprir. E dizer que você não sabe não te exime de responsabilidade? E aí você vê e diz, puxa, para nós aqui não, né? Porque, puxa, Balneário Camboriú é a indústria da multa, porque tem isso. Mas a indústria, para que haja multa, tem que haver matéria-prima. E na matéria-prima é eu cometer um ato infracional, que é muito claro. E aqui há umas advertências muito claras. Mas e aí, quando vem pessoas de muitos lugares distintos, como é que há esse comportamento? E é justamente esse comparativo, porque aí, se nós entrássemos só a estudar Balneário e Barcelona, nós teríamos uma posição normal. Nós tínhamos que ter um critério de desempate, que foi estudar Lisboa. Lisboa, nós temos aí os próximos dados da cidade de Lisboa, nós temos aí a realidade imobiliária. Eu vou ler a frase e daí eu vou falar para vocês a percepção da mudança de Lisboa. Os senhorios portugueses têm dado ordem de despejo a inquilinos de décadas para fazer reformas ou construir novas edificações sobre seus terrenos para alocar para turistas estrangeiros, que aumentará a lucratividade e a rentabilidade dos seus imóveis. A região central de Lisboa, historicamente, ela era alocada para a população de lá. Com a entrada do Airbnb, e aí falo claramente porque, na verdade, assim, você poderia não usar o nome do aplicativo, mas a tecnologia foi uma ferramenta que eu estudei na tese, então eu uso o nome do aplicativo, dou definitivamente nome aos bois. A cidade, eles começaram a pensar no seguinte, eu alugo quartos, é mais lucrativo eu alugar quarto do que a casa.
e começaram a terminar os contratos e dar ordem de despejo para essa população. O que foi o que aconteceu? Um processo que é utilizado na academia, que é gentrificação. É as pessoas saírem de uma região e terem que ir para outras regiões. Foram para regiões mais longínquas, a ponto de que hoje as universidades de Lisboa estão com dificuldade para ter lugar para os jovens morarem em Lisboa, estão estudando em cidades locais. E aí o que está acontecendo? A população está ficando revoltada. Puxa vida, eles estão alugando, e o dono da casa, né, ele tem mais lucratividade, ele quer isso. E eles estão começando a desenvolver a xenofobia, que é a aversão ao turista. Portugal precisa muito mais financeiramente da atividade turística do que a Catalunha, do que Espanha de forma geral. Eles tiveram uma crise muito forte, encontrar na atividade turística uma opção a mais de espaço. Tem uma cultura muito interessante, uma gastronomia muito interessante, mas ela está pensando agora nesse momento. A população local começou a ser afetada, a cidade é maior, a infraestrutura também, e há uma sazonalidade maior. Nós temos uma região que não foi nosso objeto de estudo, que é o Algarve, que tem condomínios, inclusive, de brasileiros que moram lá. Tanto o aspecto de segurança que eles desenvolveram, vereador. E aí o que aconteceu lá em Lisboa? Você enxerga, andando na rua com pesquisador, você vai em vários lugares. Andei de trem, andei a pé, andei de Uber, de táxi. E aí andando de comboio, que eles chamam isso de comboio, você vê em Lisboa uma coisa muito interessante. A população para, como a gente tinha antigamente em Balneário, para mostrar a Barra Sul é para lá, a Barra Norte é para cá, cada espaço em determinado lugar. Lá em Barcelona, em Lisboa você tem isso, em Barcelona você já não tem mais essa questão da população se envolvendo, porque a população desenvolveu essa xenofobia. E aí a gente foi estudar o porquê disso. Lá na Catalunha, lá Barcelona está querendo chegar no mesmo espaço que a Catalunha, mas a população não quer. E aí uma questão muito forte, a minha identidade, a minha cultura. Quando eu vou para um determinado espaço, eu quero comer a comida daquele lugar, eu quero comprar o artesanato daquele lugar. A partir do momento que há uma invasão excessiva de pessoas, há uma perca de identidade. E aí aquilo que a gente diz que a gente mata a galinha dos ovos de ouro da gente, perde uma identidade. O senhor estava falando de restaurante, né? Da sua família ter restaurante. Tem uma identidade gastronômica. A partir do momento que vem uma rede de fast food, não estou desqualificando as redes de fast food, que de repente tem uma identidade mundial, não tem uma característica do local. Por exemplo, agora nós estamos entrando na época da tainha. Ainda não tem um frio muito grande, mas puxa, venho para Balneário Camboriú, eu quero comer uma tainha. A partir do momento que você tem um fenômeno de massa, você limita, porque para fazer uma tainha leva muito mais tempo do que para fazer um sanduíche, né? Então, a gente foi fazer esse comparativo para chegar aonde? No nosso objeto inicial, que é Balneário Camboriú. Que aí a gente vai ver na sequência alguns dados aí de Lisboa, e aí vamos ver Balneário. Ó. Aí eu estava conversando com pessoas de lá, uma senhora de lá que é estrangeira, a mão de obra que trabalha lá é estritamente de estrangeiros, que trabalha na área de restauração, que é a área de gastronomia. Olha só a fala que eu disse para vocês, os estudantes estão tendo que estudar em Lisboa, têm que encontrar dificuldade para arrendar imóveis. Turistas são bem-vindos em Portugal, o país saiu da crise graças ao turismo. Desde que respeite as leis, os turistas são bem-vindos. A próxima. Aí eu fiz uma visita com a polícia. Esse carro é um carro onde eles estavam simulando capotamento. Se você observar, ali tem uma máquina, tem um policial, estava rodando para mostrar como é o risco de um acidente de trânsito. O próximo, a polícia de Lisboa, a polícia turística, eles encapuçados. A próxima, aí Terminal de Santa Polônia. Aí nós entramos numa questão de Balneário Camboriú. Por que eu fui no Terminal de Santa Polônia? O Terminal de Santa Polônia é um terminal de cruzeiros. Como fui no terminal lá de Barcelona. Barcelona tem 5 terminais separados. Santa Polônia tem um e tem um outro também em Lisboa. Todas as ferramentas de segurança de um aeroporto, as mesmas ferramentas. Todas as exigências disso. E aí existe uma questão muito importante de ser levada em conta em relação à capacidade de carga. Nós temos, falando de nós que somos moradores de Balneário Camboriú, você tem um número de pessoas específicos que entram em determinado destino, um número de pessoas que passam um dia na tua cidade, e aí precisa pensar em coisas específicas em relação à legislação para as pessoas que chegam no nosso espaço.
O número de pessoas que chegam no terminal de Barcelona, 5.000 pessoas. Quando você vai visitar um determinado lugar lá em Barcelona, você vai no equipamento. No dia que tem cruzeiro tem um número X de pessoas, no outro dia não. Nos dias XY em Lisboa também. Lisboa não tem aduana, não tem saída, porque o número de pessoas que moram no interior de Portugal não é suficiente para que saiam navios, entrem e saiam de lá. Mas é diferente de Barcelona, que tem 5 espaços diferenciados lá, com companhias diferentes. Aí nós temos realidades, como o Balneário Camboriú discute isso, a relação dos seus cruzeiros e esse espaço. Hoje, falando de um destino mais maduro, que é Veneza, Veneza está limitando a entrada de navio de cruzeiros por dia na cidade, como também o número de pessoas que entram em Veneza por dia, porque a população também foi tirada. Então, um estudo que a gente começou é estudar o efeito do navios de cruzeiros em capacidade de carga. Eu escrevi um artigo para um livro em Portugal, e outro, uma versão em português e inglês, sobre segurança turística dentro de navio de cruzeiros. As companhias são muito seguras, mas esse comparativo entre a infraestrutura que é recebida dentro do navio e a cidade é um objeto que também tem de capacidade de carga. O próximo, por favor. Nós temos aí o terminal lá de Lisboa, próximo, que é só a imagem para registrar. Agora vamos chegar em Balneário Camboriú. Aí nós temos um calcanhar de Aquiles. Balneário Camboriú tem uma xenofobia crônica. Os moradores entendem que a cidade precisa ter investimentos e infraestrutura para receber o turista, mas não entende nem em fogos de artifício para a virada do ano. Nosso dinheiro é para ser investido em saúde e educação, sem se dar em conta que a nossa indústria do turismo. Nós temos aí Valdemar César Neto, editor-chefe do jornal Página 3. Aí nós temos um outro morador, comerciante do bairro, que diz: comerciante do bairro acha que não vive do turista e detesta a cidade cheia. O vendedor de churros e milho que compra no seu comércio ganha dinheiro no turismo. O plantador de alface de Camboriú vende alface no restaurante que atende o turista, mas ele também não gosta do turismo. Ele ganha dinheiro do turismo, mas cospe no prato que come. Fala registrada. Olha lá, aí, olha essa fala do Isaac Borba Correia. Nós seríamos uma aldeia de pescador se não tivesse vindo o turista para cá. Quando o Balneário Camboriú pertencia a Camboriú, os moradores de Camboriú diziam que o turismo não enche barriga. Não vamos deixar de tratar bem o colono para dar banho para alemão, pois os primeiros turistas eram alemães que procuravam a praia para cuidar da saúde. Turismo não enche barriga. Minha família tinha Sesmaria de Balneário Camboriú e aos poucos foram vendendo as suas terras. Próximo. Essa quinta etapa de Balneário Camboriú. Tem mais uma última fala aí. Nós conversamos com o oceanógrafo Fernando Gil, que diz o seguinte: a capacidade de carga de uma cidade não é linear. A praia de Balneário Camboriú não tem rebetação como tem as outras, não tem buracos, é protegida pelos ventos. Tem uma boa geomorfologia, pode ter uma boa pressão de uso. Tem uma intimidade de praia versus cidades. Os fatores de capacidade de carga são diferentes. O próximo. Essa é a última frase. Olha que forte essa frase. Para que dizer que recebemos 1 milhão de pessoas na virada do ano? Será que temos infraestrutura para isso? E de que adianta lotar a cidade? O turismo de massa não nos interessa. Raciocina comigo. Os equipamentos para abastecer a cidade de água são caros. Muitas vezes chegamos no limite de faltar água e queimar um equipamento. Somos uma cidade de X número de habitantes que, num período pequeno, tem que oferecer água para um volume gigante de pessoas. Será que esses investimentos se pagam ou estamos financiando as férias de alguns? Se eu não pago meu IPTU, meu nome vai para o cartório. A nossa cidade tem um custo de vida específico. Não adianta lotar a nossa casa. Se o que o turista deixa não paga a sua conta. Precisamos refletir. Uma praia cheia, com farofeiros nos interessa? Deixe o lixo na praia, trazem sua comida. Temos 500 km² de cidade e um custo fixo. Temos um turismo de segunda residência muito bom. Uma economia do setor que gera emprego e renda na cidade. Cabe a nós criarmos legislação para limitar a capacidade de carga da nossa cidade ou vamos subsidiar o turismo social. Forte, né? Aí é que nós chegamos nessa questão da capacidade de carga.
Nós temos aí um jornalista que trabalha com comunicação ao longo de muitas décadas, que faz um retrato muito interessante, que as pessoas veem, a gente vê nas redes sociais, dizendo assim, nós queremos dinheiro para saúde e para educação, mas a nossa principal matéria-prima é turismo. E aí, mas por que gastar esse dinheiro com fogos? Por que não subsidia a saúde lá do Ruth Cardoso? Mas aí é que tá, eu preciso do dinheiro desse turista para trabalhar no comércio, e aí eu sou do bairro e digo que nesse bairro, né, eu não vivo dessa atividade, mas eu compro pão e eu ganho dinheiro disso. Aí eu trabalho numa cidade vizinha, eu planto alface, mas eu também vivo disso. E aí se a gente falar da distribuição de renda do turismo, a gente vê que quem na verdade vende toalha, ele tem uma realidade de venda lá atrás. Então quais são estas coisas que nós precisamos? E aí que nós temos que questionar. Todos esses entrevistados falam de quê? De legislação, de regras. Como último espaço, eu vou mostrar uma coisa para vocês de segurança. Nós temos poucos minutos aqui para fechar. Pode passar, por favor, de segurança? Aí nós temos a fala do comandante-geral, falando sobre a percepção do ambiente seguro. Próxima, por favor. Aí, nós temos 75,3% dos entrevistados que dizem que a presença policial é importante para se sentir seguros. O próximo slide, por favor. Olha a diferença. O que a população diz lá? Na primeira, segunda, terceira, quarta, dá para ver uma barra grande lá. Presença policial, nós temos um percentual de estrangeiros e brasileiros dizendo que a coisa mais importante para Balneário Camboriú é a sensação da presença policial, seguida por um atendimento rápido numa ocorrência. Aí nós temos, diferente disso, a iluminação. Nós estudamos também a diferença entre homens e mulheres, eles também pensam a mesma coisa. O próximo. Aí nós estudamos a tecnologia. O turista que veio para Balneário Camboriú, ele preferiu o WhatsApp, ele preferiu o GPS e depois Facebook. O WhatsApp nós entendemos e pesquisamos que justamente é o compartilhamento com a família e com os amigos. O GPS é de localização e nós temos aí o Facebook para publicar. Aí nós tivemos uma relação de estudar por que é importante a tecnologia para a segurança, com a fala do coronel Marcelo Martinez Hipólito. E aí nós terminamos a apresentação fazendo uma discussão, trazendo uma discussão para essa Casa Legislativa, tá? Nesses últimos instantes que a gente tem de conversa. Para onde nós vamos? Nosso sonho ideal é ter o número de pessoas que tem em Barcelona, né? É isso que a gente quer, né? Tanta gente. Mas aí, quando a população, aí nós temos uma xenofobia crônica, dizer assim, eu não quero isso. Nós precisamos de campanha de conscientização para a população da nossa cidade entender um pouco essa atividade, mas nós também precisamos que o nosso turista entenda que ele precisa respeitar essas regras que o senhor estava falando inicialmente, que os nossos seres humanos não tinham. Mas, ao mesmo tempo, para distribuir isso, nós precisamos de novos equipamentos turísticos. Novos equipamentos em lugares diferentes, que não seja só na praia central dessa cidade. Nós temos um investimento interessante em segurança na cidade de Balneário Camboriú, um projeto que já começou lá pela Polícia Militar na Operação Veraneio há 30 anos atrás. Aí nós temos guarda municipal na cidade, nós temos um investimento nessa cidade. Aí a sensação de segurança e de proteção, ela é dada por essas coisas. As pessoas não estão vindo para Balneário Camboriú porque ela é uma cidade famosa e de moda, mas porque ela tem infraestrutura. Mas aquela fala do nosso entrevistado lá atrás, para onde nós vamos, para onde a gente quer ir. Essa é o feedback que eu trago de volta para vocês, para essa casa que me recebeu em 2016. Essa é uma tese de modelo propositivo que eu não quero que fique na prateleira. Eu quero que ela tenha aplicabilidade. E todos esses caminhos levam para uma questão de legislação. E aí nós temos aqui, para vocês, nessa Casa Legislativa, esse desafio. E também, se aquilo que vocês precisarem da gente para poder colaborar, podem ficar bem à vontade, para que a gente possa compartilhar esse conhecimento, para que a gente não chegue no extremo de Barcelona, da população fazer aquilo que nós já temos, essa xenofobia crônica em Balneário, mas que nós tenhamos uma demanda de pessoas vindo para o nosso destino com qualidade, com infraestrutura, para que não falte água, não falte nada. Mas aí tudo começa por aonde? Leis, regras e regulamentos. E da onde sai? Daqui. Daqui da casa. Dessa casa. E esse é o meu recado que eu venho trazer desses 3 anos de estudo. Na verdade, de 20 anos. Há 20 anos eu comecei a estudar turismo e o meu doutorado terminou 20 anos depois, né? Começou lá na graduação. Sim. É isso que eu trago para vocês nesse primeiro instante. Bom,
Eu vou passar a palavra para o vereador Meirinho, depois eu também vou falar. Excelente, né, Edna? Um grande diferencial, é um privilégio para Balneário Camboriú poder contar com o teu estudo, tanto tempo de dedicação e de amor a Balneário Camboriú. Para a nossa população que está assistindo, que também pode refletir sobre esses temas, e são tantos temas, né, que entramos questão de identidade cultural, a questão de tecnologia, de segurança, de modelo de cidade. Então entra no debate do plano diretor, recentemente até estamos procurando até fazer um reconhecimento de que Balneário Camboriú, seu marco de fundação, que não é de 55 anos, mas de 170 anos, lá na freguesia da Nossa Senhora do Bom Sucesso do Camboriú. Então, como é importante esse resgate e fazer com que o turista se identifique com características nossas. Então, a questão de distribuição dos pontos, dos equipamentos turísticos na cidade, em bairros diferentes, e outra, em valorizar a nossa paisagem em aspectos que já estão presentes. Então, são muitas reflexões e eu penso que vai ser fundamental, né, a tua apresentação em outros espaços, né, como na própria Assembleia Legislativa, mas em Balneário Camboriú, conversa com a Secretaria de Turismo, com o Convention Bureau, e essa construção coletiva, né, de normas, né, de legislação adequada, e definindo exatamente para onde Balneário Camboriú vai. Tem muitas contribuições e o que a gente pode realmente te pedir, né, em função de todo o estudo, que contribua, né, a cada projeto e com essas reflexões, né, para Balneário Camboriú. Nós somos o esforço coletivo, né, dos nossos cidadãos e como vereadores, né, David, estamos aqui para representar e para poder levar um melhor cenário que atenda as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades, que é, né, o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, parabéns e vamos construir juntos, né, as novas políticas públicas para Balneário Camboriú. Da mesma forma, Edna, eu só tenho a te agradecer pelo trabalho, pelo estudo de muita qualidade e tanto o meu gabinete quanto a casa aqui está de portas abertas para ti, tá? Pode contar com a gente. Muito obrigada, eu quero agradecer vocês por isso, porque de nada vale um conhecimento se ele ficar guardado, se ele ficar empoeirado. E para mim, eu moro há 27 anos em Balneário Camboriú, ter estudado ao longo desses 20 anos turismo e saber que a nossa cidade é um destino maduro. E nós temos uma curva chamada curva de Butler no turismo, que é o destino vai crescendo e ele precisa de revitalização. Em alguns momentos, o nosso destino precisa de revitalização em algumas questões. Nós temos questões de infraestrutura, que não são de responsabilidade, porque na superestrutura do turismo, algumas responsabilidades são governamentais, de acesso, nós temos o desafio de aeroporto, de acesso rodoviário e de todas essas coisas. Mas nós, aqui, enquanto moradores de Balneário Camboriú, porque todos nós, como você estava falando, da sua família, da área de restauração, na verdade, de área de restaurantes, de gastronomia, da área da hotelaria, da área do comércio, de todas essas áreas. Nós temos outras indústrias que estão caminhando, que trabalham, como nós temos a indústria da construção civil em Balneário Camboriú, mas é uma indústria que tem um período de vida. Mas a nossa grande vocação é justamente essa, é da nossa matriz econômica, que é turismo, sol e mar. Porque nós teremos o turismo de eventos forte na nossa cidade, mas nós temos que manter essa identidade cultural. As pessoas têm que saber que eu me sinto em Balneário Camboriú. Mas por que eu vou voltar 3, 4 anos depois em Balneário Camboriú? O que eu tenho de novo nesse destino 3 ou 4 anos depois de volta? São justamente esses questionamentos, e aí passa por vocês essa questão de aprovação de leis para novos equipamentos turísticos, nessa questão de espaço, mas a nossa matéria-prima é essa praia, esses 50 quilômetros quadrados. E meu desafio no meu doutorado, antes do título de doutora, é trazer para o destino onde eu moro essa referência. Nós estamos trabalhando no documento final dele, nós tivemos aí a avaliação de doutores, referências mundiais, nós tivemos pessoas muito importantes avaliando esse trabalho, mas agora nós precisamos que essa cidade possa entender. E aí passa por vocês, e eu quero agradecer mais uma vez a essa possibilidade. E a sensação de dever cumprido. Eu estou trazendo para essa casa que me recebeu em 2016 as primeiras informações para depois ir para outros lugares, como o próprio André falou, de secretaria, convento, e eu vou para a Assembleia Legislativa depois. Muitíssimo obrigado por isso. A gente que tem a agradecer. Eu vou interromper por 2 minutos, até para a gente se despedir da doutora Edna, e depois a gente volta para deliberar os outros projetos. Pode ser, vereador?